Será que esse conflito entre Irã e Israel pode vir a se tornar o início da Terceira Guerra Mundial? Isso é uma das coisas que a mídia tem falado muito, e a ideia desse vídeo é a gente trazer aqui de forma descomplicada para vocês um pouquinho sobre esse conflito, quais são as implicações disso nos seus investimentos, no seu dia a dia, e quero deixar bem claro logo aqui no início desse vídeo que eu não sou nenhum especialista em guerras, em Oriente Médio. Como eu falei, minha ideia é trazer de forma simples e prática um pouquinho das minhas pesquisas, um pouquinho do que eu tenho escutado dos especialistas, para que a gente possa tomar cada vez mais decisões melhores para o nosso dinheiro. Porque um conflito como esse, ele pode e deve afetar diretamente aí os seus investimentos e também o seu custo de vida. Então a ideia desse vídeo é a gente entender um pouco mais e ter aí uma visão geral de tudo o que está acontecendo, para saber aí se tem condição, se tem chance ou não de a gente ter uma terceira guerra mundial mais para frente. Então vamos lá, vamos começar aqui vendo um panorama geral do que está acontecendo agora, o que está acontecendo naquela região ali do Oriente Médio. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que são conflitos extremamente complexos. E a ideia desse vídeo não é entrar nessa complexidade toda, porque tem conflitos territoriais, conflitos de religião, e aqui a gente vai focar no que está acontecendo agora e como é que isso pode se desenvolver mais para frente. Então, de forma bem resumida, Israel e Irã, eles sempre tiveram algum tipo de conflito. Isso vem de décadas para trás, só que nunca aconteceu, até os dias de hoje, um ataque de forma direta e um conflito entre um país e o outro diretamente. Isso sempre foi de forma indireta, através de grupos chamados de Eixo da Resistência. Isso são grupos paramilitares que são financiados e até mesmo treinados pelo Irã, e que algumas pessoas eu botei até entre asterisco ali, do lado, porque algumas pessoas chamam de grupos terroristas, e esses grupos são como, por exemplo, aí o Hezbollah no Líbano e o Hamas lá na Palestina. Inclusive, o Hamas ele vem atacando Israel lá na faixa de Gaza já há alguns meses. Ou seja, o conflito está meio que estabelecido e o Hamas sempre com um suporte aí indireto do Irã, que usa esses grupos de resistência, como a gente falou aqui, para poder fazer esses ataques a Israel de forma indireta. Bom, qual que é o grande objetivo desse grupo do Eixo da Resistência? É acabar com a influência dos Estados Unidos e da Europa, de todo o Ocidente ali no Oriente Médio. Deixar que eles governem da forma que eles acharem melhor. Basicamente é isso. Bom, então a pergunta que fica é por que o Irã decidiu atacar diretamente Israel agora, se durante décadas isso nunca aconteceu? Simplesmente porque o cenário mundial está bastante incerto, bastante instável. A gente viu a Rússia aí quebrando qualquer tipo de política de boa vizinhança, de relação internacional, quando ela decidiu atacar a Ucrânia por motivos de território, por motivos de não querer deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN e, consequentemente, abrir um espaço para os Estados Unidos ter uma base militar fazendo fronteira com a Rússia. Cara, isso tudo abriu precedente, abriu as portas para o Irã falar o seguinte, olha só, vamos fazer um teste, vamos ver qual é desse ataque, vamos ver o que vai acontecer. Porque quando a Rússia decidiu atacar a Ucrânia, nenhum país tomou as dores e entrou, vamos lá defender a Ucrânia. Obviamente teve suporte de armamento e tudo mais, mas ninguém foi lá de frente e falou, olha só, agora os Estados Unidos está aliado à Ucrânia para atacar a Rússia. Isso não aconteceu. Então o Irã quis fazer um teste. Por quê? Porque no final das contas existe aí um eixo, esse eixo das ditaduras que eu coloquei para vocês. E os especialistas têm falado muito disso, que é a Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela e o Irã também. E essa galera está se fortalecendo com várias relações internacionais que estão muito fortes. A gente também vai ver isso aqui ao longo desse vídeo. Bom, então esse foi um panorama geral para que a gente possa entender o que está acontecendo naquela região, o que está acontecendo no mundo afora. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que motivou de fato o Irã a fazer o primeiro ataque da história diretamente a Israel. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias. No dia 1º de abril de 2024, Israel decidiu bombardear a embaixada do Irã lá na Síria. E por que eles fizeram isso? Porque, segundo Israel, lá estava sendo utilizado como uma concentração de todos os principais comandantes desse eixo da resistência. E por conta disso foi feito esse bombardeio que matou uma série de comandantes e, obviamente, Israel ficou, incomodado com isso. Ele falou, porra, não pode acontecer isso aqui, eu vou retaliar. E, obviamente, com todo o panorama geral que a gente já viu, serviu aí como um pretexto para fazer esse primeiro ataque da história diretamente a Israel. Só que foi um ataque que não foi um ataque de fato, porque a intenção do Irã não foi destruir ou causar um dano muito grande em Israel. Por quê? Porque foi um ataque totalmente orquestrado, como eu chamo. E o que isso significa? O Irã foi lá, decidiu que ia atacar 300 mísseis e drones para poder fazer aí um ataque diretamente a Israel. Só que, basicamente, de forma bem resumida, o Irã contou isso para todo mundo. Olha só, eu vou atacar Israel no dia tal, desse jeito. E aí, esse tipo de informação chegou no ouvido dos Estados Unidos, que teve tempo suficiente para bolar, junto com Israel e diversos outros países da região,
um plano de defesa para neutralizar esses mísseis, esses drones. Tiveram diversos países que abriram aí o espaço aéreo e tudo mais, e, consequentemente, o resultado foi que Israel conseguiu neutralizar 99% do ataque, e o que entrou realmente de dano foi muito pequeno. Tá? Então, basicamente, como eu falei, foi um ataque orquestrado, e o Irã não queria parecer fraco, né, porque ele tinha bombardeado, Israel bombardeou a embaixada deles na Síria. Ele falou, cara, não posso deixar passar batido, é um conceito aí de ditadura lá, então ele não pode mostrar fraqueza. Falou, vou atacar, mas não vou atacar tanto, porque se eu fizer um dano muito grande, vai dar ruim, né? Eles vão devolver o ataque e a gente vai ter danos muito graves e pode escalar uma crise muito forte. Mas, se eu não fizer nada, eu demonstro fraqueza. Então, basicamente, foi isso que o Irã fez. Só que esse ataque, ele teve aí um sinal de alerta muito forte, porque se a gente olhar o último ponto que eu coloquei aqui para vocês, os especialistas estão dizendo que esse sistema de defesa todo de Israel, para poder neutralizar esses 300 drones, custou 1,3 bilhão de dólares para poder fazer essa proteção. Enquanto do outro lado, né, o lado do Irã, só custou em torno de 100 milhões de dólares. Né? Algumas pessoas falam 100 a 200, então vamos colocar aí, pior cenário, 200 milhões de dólares. Então, o que isso significa? O que isso mostra? Né? Que realmente Israel depende muito dos Estados Unidos para conseguir se defender caso esse tipo de ataque seja recorrente. Imagina, o Irã gasta 100 milhões, lá na outra ponta o Israel se defende gastando 1,3. Não vai sobrar dinheiro, não vai ter dinheiro para se defender em algum momento. E é aí que mora o problema. Né? Agora, qual vai ser o cenário que vai se desenvolver a partir desse ataque do Irã? Israel já falou, olha só, eu vou te devolver esse ataque, eu vou retaliar. Quando eu vou retaliar e na magnitude que eu vou retaliar, eu ainda não defini, mas isso vai acontecer. E é aí que está o problema. Agora vamos falar um pouquinho das opções que ficaram na mesa. Já que Israel falou, olha só, eu vou retaliar, o que ela pode fazer? Ela pode fazer 3 tipos de ataques, basicamente, que é o que os especialistas estão dizendo. Primeiro de tudo seria fazer um ataque orquestrado ao Irã. Da mesma forma que o Irã avisou todo mundo que ia atacar Israel, Israel pode avisar todo mundo que vai atacar o Irã vai lá, se defende como ele conseguir e fica por aí. Né? Morreu aí o problema. O que é, talvez, a melhor solução para matar esse problema pela raiz. Tá? Qual que é a segunda opção que Israel tem? É atacar a fábrica de drones e mísseis do Irã. E aí o problema começa a ficar um pouquinho mais embaixo, né? O buraco começa a ficar um pouco mais embaixo, porque o Irã ele fornece esses armamentos para os seus aliados, ele fornece mísseis e drones para a Rússia. Então isso não vai ficar barato. Se por um acaso Israel decidir atacar essas fábricas, o Irã com certeza vai voltar esse ataque e aí o problema começa a se escalar. E a terceira opção, que é a pior de todas, é Israel usar esse pretexto, né, esse motivo muito forte de ter sido atacada para poder entrar no Irã, atacar com muita força, com muita violência e acabar de uma vez por todas com todas as pesquisas em relação a armamento nuclear. O Irã vem há décadas tentando se tornar uma potência nuclear, justamente para poder ter mais força, né, ter mais poder, mais voz aí no cenário geopolítico que tem ali. Então, como eu falei, sim, Israel pode se aproveitar desse momento, usar esse pretexto para poder atacar o programa nuclear do Irã e acabar com isso de uma vez por todas. Tá? É um problema que vai se escalar. Israel vai precisar da ajuda dos Estados Unidos para isso. E quem que se beneficia se essa guerra acontecer? E é por isso que eu coloquei no penúltimo ponto ali, ó, do ponto de vista político e estratégico, essa guerra faz sentido. Porque basicamente quem se beneficia é a China e a Rússia, porque apesar de serem aliadas do Irã, elas têm suas próprias agendas. A Rússia atacando a Ucrânia, a China querendo conquistar de volta, pegar de volta Taiwan. Então quando você tem os Estados Unidos entrando numa guerra que é entre Irã e Israel, você tira o foco dos Estados Unidos desses outros dois conflitos e deixa a galera fazer, entre aspas, o que quiser. Porque os Estados Unidos também não têm força para atacar 3 guerras em 3 frentes diferentes. Ela precisaria aí dos aliados da Europa e tudo mais. Tem uma série de coisas que precisam acontecer para que os Estados Unidos consiga realmente enfrentar todo mundo ao mesmo tempo, o que é muito improvável. Então, esse momento é um momento extremamente delicado, porque o que era realmente mais improvável de acontecer era o Irã atacar diretamente Israel. Só que isso já aconteceu. Então agora as portas estão abertas para o que vier pela frente. Será que isso abre a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A gente já viu aí o panorama geral, já vimos o que está acontecendo entre Irã e Israel, e esse tipo de conflito, Irã e Israel, Ucrânia e Rússia, e China e Taiwan, são conflitos geopolíticos. E são conflitos que estão acima aí de problemas internos do país. Quando eu falo país, eu falo dos Estados Unidos. A gente está para ver aí as eleições americanas em novembro agora desse ano, 2024, e basicamente a gente tem 2 grandes candidatos. O Biden, de um lado, que está muito idoso, ele não tem condições de realmente governar ali os Estados Unidos, e do outro lado o Trump, que está vindo com um discurso bastante
fácil de ganhar votos, né? Um discurso populista, que é, cara, não vamos se meter nessas guerras, vamos pegar o orçamento e gastar aqui internamente. E isso é um discurso que ganha muito voto, mas também é um discurso que pode ser bastante perigoso, porque os Estados Unidos é quem governa aí a ordem mundial, né? Quem governa, quem meio que manda no mundo, entre aspas, né? Então, quando a gente tem esse tipo de postura, esse tipo de posicionamento de um país, ele precisa estar muito bem relacionado, ele precisa ter alianças fortes, ele precisa estar bem posicionado em países estratégicos, em regiões estratégicas do mundo. E o Oriente Médio é importante, ali a região da Ucrânia é importante, Taiwan também. Não dá para deixar isso na mão do eixo das ditaduras aí, como a gente veio falando ao longo desse vídeo, né? Porque se realmente tira-se todo o apoio que existe ali no Oriente Médio, toda a influência dos Estados Unidos dali, vai abrir a porta para quem? Para o eixo das ditaduras. E, consequentemente, eles vão se fortalecer muito, que, consequentemente, novamente, vai chegar em algum momento que eles vão estar tão fortes que eles vão tentar desafiar os Estados Unidos para tocar aí a ordem mundial. E ao invés de ser comandado aí o mundo governado pelos Estados Unidos, vai ser governado por uma ditadura, sabe-se lá quem, né? Provavelmente Rússia ou China. Então é um cenário bastante perigoso, e esse discurso aí do Trump de tentar, não, deixa para lá, vamos usar o orçamento aqui internamente nos Estados Unidos, pode trazer um grande problema, principalmente num cenário como a gente está vivendo agora. E por que eu digo principalmente nesse cenário de hoje? Porque tem muita incerteza, tem muita similaridade com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a gente viu aí conflitos regionais totalmente dispersos, totalmente sem relação um com o outro. Você tinha aí Alemanha, Itália e Japão, cada um no seu conflito, e em algum momento esses conflitos eles se juntaram e deixaram de ser conflitos regionais e passaram a se tornar um conflito mundial. E aí começou a Segunda Guerra Mundial. Então percebe que naquela época, Alemanha, Itália e Japão, eles não tinham relações, né? Era uma coisa muito dispersa realmente. E como é que está isso agora? É um cenário bastante diferente, né? Será que a gente tem aí uma similaridade com o que aconteceu lá atrás? A gente já tem um conflito de Irã com Israel, a gente já tem um conflito de Rússia com Ucrânia, e a gente tem aí um potencial terceiro conflito de China com Taiwan em breve. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo no mundo, e diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os três países não tinham muitas relações comerciais, relações internacionais, agora a gente tem o quê? Esses três países bastante conectados. E olha só alguns dados que eu trouxe aqui para vocês. A China compra 90% do petróleo do Irã. O Irã ele tem a fábrica de mísseis e drones que fornece para a Rússia. A Rússia dá tecnologia de potência nuclear para o Irã. Olha como é que está tudo relacionado. Depois aí tem a Coreia do Norte, já viram também no eixo das ditaduras, fornecendo armas para a Rússia. E por último, a Rússia, que tomou sanções aí por ter atacado a Ucrânia, tomou sanções da Europa, dos Estados Unidos em relação ao petróleo e o gás natural, está passando a vender tudo para quem? Para a China. Então você percebe que não existe mais aqueles conflitos regionais dispersos da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de conflitos entre potências que estão intimamente relacionadas. E para que você consiga conectar todos esses três conflitos, transformar nisso num conflito mundial, vai ser muito mais rápido, porque já existe muita comunicação entre esses países. Tá? Então, isso é um ponto de extrema importância, a gente está na cabeça, isso pode acontecer, é provável? Eu acho difícil, né? No final das contas, uma guerra atrapalha todo mundo, mas nunca se sabe o que passa na cabeça dessa galera. Existe toda uma questão de briga por poder, briga por território, questões de ego pessoal, então fica muito difícil e a gente não tem nenhum controle sobre isso. É importante a gente ter conhecimento do que pode acontecer, quais são os impactos disso, e é por isso que a gente vai falar agora nessa parte do vídeo sobre como esse conflito pode impactar nas nossas vidas, nossos investimentos, nosso custo de vida. Basicamente, quando a gente fala dessa região, ali na setinha tem o Irã, tá? Você tem ali depois o Kuwait, o Catar, os Emirados Árabes. E essa região é extremamente importante para o cenário global como um todo, porque boa parte da produção de petróleo mundial vem dali. E quando eu coloquei ali o Estreito de Hormuz, que é esse círculo que eu mostrei para vocês nesse mapa, é uma área onde passa 30% de todo o petróleo mundial. E o Irã já ameaçou fechar esse estreito caso aconteça algum tipo de problema, uma guerra. Então imagina só o impacto de tudo que pode acontecer no nosso dia a dia. Vamos lá, se 30% do petróleo mundial passa ali e esse estreito fica fechado por conta de uma guerra, o que pode acontecer? O que provavelmente vai acontecer? A gente vai ter uma oferta muito pequena para uma demanda muito grande, porque a demanda vai continuar a mesma, só que tem 30% menos de petróleo no mundo. Então, basicamente, o que vai acontecer em cascata? Vai ser o seguinte,
Menor quantidade de petróleo vai fazer com que o preço aumente, o preço aumentando vai fazer com que a inflação aumente. E por que isso? Ah, Thiago, eu não como petróleo. Óbvio que não, mas você come um alimento que precisa ter toda uma cadeia logística que usa petróleo, que usa combustível, para chegar até o supermercado. Então, você acha que essa galera toda vai absorver esse aumento de preço e não vai te repassar? É óbvio que vai. Então, todo o nosso custo de vida vai aumentar, porque a inflação vai voltar a subir. E olha o problema que pode acarretar isso. Imagina que isso se prolonga por muito tempo. A gente vai ter aí os bancos centrais, o Fed nos Estados Unidos, o RBA aqui na Austrália, aumentando ainda mais as taxas de juros. Imagina o cash rate chegando a 5, 6, 7% ao ano. Cara, a gente não tem como prever isso, porque a gente não sabe a magnitude, a proporção que uma guerra desse tamanho pode causar. E pior de tudo, a gente estava com uma expectativa de começar cortes no cash rate até o final do ano. E isso seria extremamente benéfico para a população em geral, porque a população já está estrangulada, o custo de vida está muito alto, os savings da população australiana está cada vez menor, né, o valor que as pessoas conseguem economizar por ano. E agora imagina uma guerra dessa estourando e o cash rate voltando a subir, a inflação perdendo o controle. Imagina o tamanho do problema que isso pode causar. E é por isso que eu quis preparar esse vídeo aqui para vocês, porque coisas como essa são importantes que a gente conheça, porque no final das contas, um conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo pode impactar diretamente as tuas decisões como investidor, os teus investimentos, os teus planos para o futuro, para de repente comprar uma casa, comprar um imóvel, pegar uma propriedade de investimento. Tudo isso pode ser impactado simplesmente por conta de um conflito que está acontecendo, como eu falei, do outro lado do mundo. Galera, espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês. Se por um acaso você tem uma visão diferente, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer debater isso aqui com vocês e escutar todos os pontos de vista. Eu acho que isso é importante, essa troca, para que a gente possa todo mundo crescer junto. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo.